Estamos de volta com o Câmara Debate sobre a proposta que limita os gastos públicos. Eu converso com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Darcísio, então agora vamos ouvir a sua resposta ao deputado Chico Alencar. Eu aproveito para emendar uma pergunta. Qual o efeito dessa medida e daqui a quantos anos o governo pretende avaliar se a limitação dos gastos públicos teve sucesso ou não? Excelente. O projeto do novo regime fiscal, que tem sucesso em inúmeros países europeus, asiáticos, quando gastam muito, tem que trabalhar a despesa, uns em cima da inflação, outros no PIB. O Brasil é um paciente grave, muito grave. O paciente grave, politraumatizado, às vezes ele nem passa pela emergência do Souza Aguiar, já vai direto para a UTI. E lá cai uma equipe super especializada, enfermeiras, médicos, anestesistas, técnicos de enfermagem, aparelhos de toda a ordem. Esse paciente vai demorar para melhorar. Não vai ficar uma semana, um mês, 2 meses como aprofundo. Aí ele vai para uma UTI intermediária depois vai para o quarto, aí tem alta. O Brasil é um paciente gravemente enfermo no fiscal, porque sempre gastou mais sem conta, principalmente nos últimos 7 anos. Então, imagino que sejam mais de 7 anos Então, precisa mais tempo. E os planos econômicos não podem ser... O plano cruzado foi um curso rápido, um plano rápido e fracassou o plano cruzado. A dimensão alguma coisa no passado fracassou. O paciente grave precisa mais tempo. Então, vai durar 10 anos. E o coração é o seguinte: pela primeira vez vai haver limite de gastos para todos os poderes, e vão ganhar uma caixinha de dinheiro e vão ter que gastar aquele dinheiro. O ano que vem não vai funcionar. Para o ano que vem ainda vai funcionar o orçamento. Essa PEC vai valer para o ano que vem, mas para 2018. Então, esse ano nós já vamos adotar pela LDO. Então, tudo que for gastando aquela caixinha, corrigido pela inflação. E se não gastar mais daquela caixinha, no outro ano tem que reduzir o gasto. Por que o governo disparou a despesa? Porque o governo, nos últimos 7 anos, gastou 50% acima da inflação. E a receita cresceu 17%. Não tem economia que cabe isso. Não tem pé de sapato que cabe no sapato. O sapato sempre é maior que a caixa. Mas não quanto tem jeito. Tempo, deputado? Por isso, paciente grave, então, funciona em 10 anos assim, e com 10 anos o novo presidente, vai ser o segundo ou terceiro, ele pode alterar o indexador. Pode ser o IPCA e pode ser o PIB. Mas como paciente grave tem que primeiro sair do negativo. Nós vamos levar 4, 5 anos para sair do negativo e os financiadores da dívida, que eu vou repetir, estou respondendo para ele, são, primeiro são os fundos de pensão, tem os funcionários públicos. Fundos primários, tem os funcionários dos fundos privados. Isso dá mais ou menos 25%. Depois vem os bancos com 25%. 20%. Depois vem os 25% dos estrangeiros, depois tem outros títulos brasileiros. Então, o maior financiador da dívida que o Brasil gastador, o governo gasta, é o brasileiro, não é estrangeiro. Então, se o governo reduzir o juro de repente, as pessoas vão comprar dólar, outros ativos, e não haverá esse dinheiro, vai ser uma correria no banco. E as viúvas não vão receber o dinheirinho, os funcionários do Fundo de Pensão, do Postales, do Postales, do Previ, nem vão receber. Então, à medida que o governo mostrar que pode pagar, ele pode vender os seus títulos para se financiar pagando um juro menor. Vamos lá. Por isso que precisa tempo. Mas nós estamos estudando, tem propostas boas. De repente, sim, em 7, 8 anos nós já empatarmos e começar a sobrar, pode haver uma avaliação. Eu estou estudando as emendas. Agora, não haverá congelamento, porque o orçamento vai aumentar todo ano pela inflação.
pela inflação. O governo vai economizar, que o plano vai ser 10 a 20 anos. A Grécia fez um plano agressivo, demitiu funcionários, reduziu os salários dos aposentados pela metade, fechou o hospital, o Brasil fez a opção de reduzir só pelo ganho real, porque nós estamos crescendo negativo, tem pressão econômica, e tem isso, a economia parou e o governo gastou mais com receita menor. Olha o que eles fizeram, se perderam nas contas. Então não vai haver redução, todo o dinheiro vai aumentar, a saúde da educação vai aumentar pela inflação. Nós vamos trabalhar com o piso mínimo e não com o teto que o outro governo trabalhou. Nós vamos consertar o crime que a Dilma fez quando entubou o Congresso com a emenda impositiva. Vou pedir a resposta do deputado Chico Alencar. Eu vou responder. Então, telespectador, tranquilo, o dinheiro da saúde e da educação vai aumentar. Não, professor Chico, um minuto depois, dá o meu minuto para ele. O dinheiro do salário e educação e do Fundeb estão fora do teto. Nós só vamos segurar a sangria do FIES, por exemplo. Mas do Fundeb, que cuida do fundamental e disso mesmo, assegurados. O dinheiro da educação, da saúde, nós vamos trabalhar mais com o mínimo. E vamos, para encerrar, vamos começar a consertar. Lentamente, o Congresso já ajudou esse ano, o que a senhora Dilma fez quando entubou a mudança do piso constitucional e botou receita corrente líquida. E o orçamento desse ano seria o pior da última história, porque ela fez conosco na PEC 86. Mas o Congresso melhorou e nós vamos melhorar. Só que não vai ser rapidamente. Então, povo tranquilo, saúde e educação, o dinheiro vai aumentar. Deputado Chico Alencar, a PEC que limita gastos públicos, ela precipitaria algumas reformas como a trabalhista e a previdenciária? Olha, na verdade, quando a gente pensa de longo prazo, e o deputado Darcísio reconhece que os efeitos só daqui a uma década de um ajuste duro como esse, que eu prefiro não chamar de ajuste, é uma concepção de montagem do orçamento que cristaliza o problema central da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Quem precisa mais de educação, e não é o que está aí apenas com correção da inflação, é mais investimento para que o pobre tenha creche, por exemplo, que a classe média tem pagando, mas a maior parte da população não tem. Que a saúde, da qual o deputado Darcísio é um grande defensor aqui, tenha muito mais recursos com qualidade do gasto. Porque a saúde pública no Brasil é uma tragédia. Se você tem uma perspectiva de, em 20 anos, apenas corrigir os recursos pela inflação para esses setores, você está cristalizando a desigualdade e a injustiça. Então tem que se pensar de conjunto e submetendo isso ao soberano que nos manda, que é a população numa república, que é o eleitor, a eleitora. Portanto, já em 2018 ou antes, como seria desejável, a população tinha que ser chamada a debater isso. Que modelo de orçamento queremos, que qualidade de gasto público queremos, como melhorar a arrecadação, o que pressupõe uma reforma tributária muito forte, que seja progressiva, o que pressupõe também uma reforma educacional para tirar os penduricalhos, os quebra-galhos, inclusive desvio de dinheiro público da educação para o ensino privado, o que pressupõe a efetivação do Sistema Único de Saúde, que é uma belíssima ideia que foi implementada aqui e ali, mas hoje carece de insuficiências enormes. Então, é um projeto de país pelo jogo do puro e duro ajuste. Aliás, a Grécia reagiu elegendo Syriza, houve um conflito com a dureza dos credores, sobretudo da Alemanha, e hoje o governo, que é de esquerda lá, reeleito até porque é parlamentarismo, ele tenta mitigar esse ajuste extremamente radical para garantir o direito dos aposentados, não os marajás aposentados. Tem gente no serviço público do Brasil, inclusive, que ganha muito bem, mas é uma minoria. O trabalhador mesmo, da ponta, que serve a população. Então a gente tem que valorizar muito o serviço público. Agora,
Esse governo ele tem uma concepção, inclusive, de remunerar o capital financeiro. É verdade que o capital no mundo está financiarizado. Quem paga mas a dívida brasileira? Os juros brasileiros são estratosféricos. Mas quem financia a dívida brasileira? Você falou aí, mas através então diz o dos que eu falei. fundos de pensão, que são mal os fundos de pensão. Então ele concordou comigo, não são os banqueiros. Os banqueiros também. Não, os banqueiros são beneficiários. São beneficiários. A política de juros altos é de inteiro agrado dos grandes rentistas. Basta ver os números. O próprio Lula reconhece isso. Pô, por que os banqueiros estão contra 14 anos aí, não fui quem fez mais nada, fez para eles. Os mesmo. bancos no Brasil, Itaú, Bradesco, foram os que mais ganharam. Para eles não há crise. Por quê? Porque há uma remuneração do grande rentista violenta. E quem paga é o povo. Agora, esse ajuste vai agravar essa situação no modelo que está proposto aí. Portanto, temos que fazer um intenso debate e rever tudo. A PEC não é caminho. Há possibilidade de alterar o modelo que está sendo proposto, porque recentemente o senhor disse que não admite penduricalhos. Vamos lá. O modelo anterior de fazer orçamento, o modelo de gastança. Olha, tem um programa, vamos fazer, vamos ver se não tem dinheiro. Vamos comprar um carro, vamos ver depois se vamos pagar. Assim que eles fizeram, quebrou, tá aí o buraco enorme. Esse dedinho aqui tem que ser assim. E quebrou, tá quase quebrado. Então tem que enfrentar a questão do gasto. Tem que enfrentar. Nós estamos assegurando, e o Michel assegurou, e repete, eu estou dizendo como relator, não faltará dinheiro para educação e saúde. Não, eu não concordo com ele. O SUS é maravilhoso nos últimos 20 anos. Tem que ter mais recursos e melhorar o gerenciamento. Tá? Precisa se enfrentar. Esse setor está preservado porque tem o piso mínimo e a inflação. Os outros ministérios e os outros poderes vão contribuir, que não vai ter piso mínimo. Tá? Então nós vamos consertar erros anteriores recentes do governo Dilma. Mas vamos voltar. Há possibilidade de mudar? Não. No momento não há. Vamos lá. Nós vamos atacar o gasto. Nós temos que resolver a cultura do gasto. Nós temos que economizar energia, já existe, água já existe, inflação já tem noção, e governo que gasta muito chega onde chegou. Eu não quero que o Brasil chegue como chegou ao Rio de Janeiro. Agora, vou repetir a questão da dívida interna pública. Tá? O governo tem uma dívida muito pesada, que não foi só da Dilma. A Dilma dobrou 50%, ela foi muito irresponsável, o Lula segurou. Hein? Nós entramos no negativo com a dona Dilma, que ela explodiu, ela pegou dinheiro dos poupadores, que vou repetir, é do todo brasileiro que tem dinheiro no banco, ele está financiando a dívida do governo. Todo aposentado e a vovozinha que está botando o dinheiro no banco, na poupança, vai uma parte da poupança para financiar a dívida. Os funcionários públicos, nos seus fundos de pensão, estão financiando essa dívida brutal do governo, que é de 4 trilhões, e a Dilma aumentou de 2 para 4. Então, essas pessoas que estão financiando, no fim do ano, eles querem o juro da dívida. O resultado, eu emprestei para o governo R$100, o juro é R$15 ao ano, eu vou lá, eu quero os R$15 que eu financei o governo, eu vou lá, o governo não tem esse dinheiro hoje. Então ele vai vender mais títulos. Então vou repetir, todos os brasileiros financiam, 75% dos brasileiros financiam, desde a vovozinha, os funcionários, os bancos também, e os investidores lá de fora. E se o governo não honrar essa dívida, ele não vai negociar e não vai ter dinheiro, vai ser igual o plano Collor. Eu preciso encerrar, nós temos 2 minutinhos eu quero só. dizer isso. Então, não adianta dizer que não honrar dívida, vai ser igual o plano Collor, vai ser uma correria. Aí sim que o país quebra. Então, o ajuste fiscal, se não sair, é colapso fiscal. Eu vou fazer a mesma pergunta, deputado eu concordo com Chico você. Alencar. Vamos construir junto. Venha com a gente, vamos conversar mais. Deputado Venha com a gente. É uma proposta senão o país de vai quebrar. à Constituição. Venha com a gente. Venha com a gente. Venha com a gente. Vai a oposição discutir. tem perspectiva de mudar em plenário, porque é uma proposta de emenda à Constituição, 2 turnos de votação.
Primeiro que todo projeto, mesmo de emenda constitucional, está aqui para ser debatido, discutido, emendado, acolhido na íntegra ou rejeitado na íntegra. Nós achamos que ele parte de uma concepção equivocada. E lembro que o Equador, por exemplo, fez uma auditoria, uma renegociação da sua dívida que a reduziu em 35%. Outro tipo de dívida. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Em segundo lugar, o caso do Rio de Janeiro, que o deputado citou bastante, para não falar do Rio dele, que é o Rio Grande do Sul, que está numa situação falimentar. Eu falei do meu estado. Não, mas você deu mais ênfase no Rio, tem que dar mesmo. Sabe por quê? Tá pior. O PMDB lá, que governa há bastante tempo, ficou naquele delírio do petróleo, não fez um planejamento, não teve austeridade, fez isenções absurdas, inclusive para grandes empresas, um festival como o governo Dilma e Lula fizeram, um paraíso para a alta burguesia de isenção fiscal. E lá no Rio isso foi acompanhado, inclusive, de algo que a Lava Jato está apurando, propina. As obras supérfluas, o Rio, esta semana ficou alagado, a cidade olímpica, uma tragédia de enchente ali onde, inclusive, se fez obra recentemente para dar aquela face, de fato, mais maravilhosa pela mão do homem, a cidade maravilhosa. Mas você vê, a infraestrutura é precária, o Maracanã, reformado sem necessidade, segundo denúncia que a Lava Jato está apurando, representou 5% em cada um dos 26 aditamentos de contrato para o ex-governador Sérgio Cabral. Isso tudo, a corrupção sistêmica estrutural, que o PT também praticou, mas não inventou, não começou com ela. E esse tipo de benefício do patriciado brasileiro, de você isentar, quebra qualquer finança. Agora, é bom lembrar que nesse ajuste não entra jamais uma redefinição desse sorvedouro de recursos públicos, que é juros, amortização e serviços da dívida pública. Eu vou marcar um outro debate para a gente continuar discutindo esse tema. O juro, Aline, infelizmente, o juro é febre, ou é ressaca. A pessoa tem febre que tem uma causa. E a ressaca é porque bebeu, tem que enfrentar a causa. Eu conversei